Olá, mais um Saúde é Vida no ar e hoje eu quero falar com você que vive esquecendo tudo. Tá com problema aí de memória? Pois é, saiba que você não está sozinho, porque olha só, pelo menos 40% dos brasileiros com mais de 50 anos tem esse problema. Tá precisando de ajuda? Então fica com a gente até o final, porque olha só, esse é o nosso tema, memória, o que acontece com ela, como melhorar. E para ajudar a gente a esclarecer esse tema, tirar todas as dúvidas, eu recebo aqui de maneira online, lembrando cedo, sempre, que por causa da pandemia a gente continua assim com as nossas entrevistas, sempre de maneira remota, mantendo toda a segurança. E desde já eu agradeço a neurologista Jerusa Smith, que também é coordenadora do Departamento Científico de Neurologia do Envelhecimento da Academia Brasileira de Neurologia, ela que já participou do programa e aceitou mais uma vez agora falar desse assunto. Doutora, muito obrigada, viu, por disponibilizar de novo aí seu tempo. Olá, é um prazer sempre colaborar com vocês. Doutora, eu falei aí, né? Muita gente tem problema de memória. A gente consegue explicar como que funciona o nosso cérebro, a nossa memória, como a gente armazena tudo? É verdade, a queixa de memória é frequente, né? O problema de memória não sei se é tão frequente como a gente pensa, mas a queixa, as pessoas falarem, minha memória não está boa, realmente é um problema bastante frequente, sim, na população geral, especialmente aí após os 50 anos, como você falou. A gente tem no nosso cérebro uma região que chama hipocampo. Essa região, a gente tem dois hipocampos, um do lado direito, um do lado esquerdo do cérebro, e é o nosso portal de memória. Para a gente gravar uma memória, ela precisa passar por essa estrutura, que é o hipocampo. Essa estrutura ela é responsável por um processo que a gente chama de reverberação e depois de consolidação da memória. Então, a memória, ela fica nesta estrutura, no nosso cérebro, por um tempo variável, a depender da relevância daquela memória. E depois ela é armazenada em todo o cérebro, em diversas regiões, a depender da qualidade ou do que é aquela informação que nós vamos memorizar. Então, o processo de memória é um processo lento, ele depende de um estímulo constante e ele é dependente dessas estruturas que chamam hipocampo. E quando começa a perder essa memória, esse esquecimento que muita gente reclama que tem? Muita gente reclama de esquecimento e às vezes não é esquecimento propriamente, é uma falta de atenção, né? Que é muito comum em distúrbios como depressão, ansiedade, em privação de sono, né? São sintomas que a gente acha que é um esquecimento, a gente fala que esquece, mas na verdade é um distúrbio de atenção. A memória, propriamente, ela está mais associada a doenças próprias dessa região do hipocampo, né? E existe também um declínio natural com o envelhecimento. A partir da quinta década de vida, quarta, quinta década, a gente tem um declínio das nossas capacidades cognitivas. Só que esse declínio, ele não é de uma intensidade grande, suficiente para interferir no nosso dia a dia. Então, às vezes, o indivíduo percebe que ele não tem mais aquela memória de que ele tinha aos 20 anos, mas ele é plenamente capaz de desenvolver todas as suas funções, trabalhar, lembrar-se dos compromissos sociais. Então, isso não leva a uma interferência no dia a dia do indivíduo. E quando começa a ficar preocupante, doutora? Esquecer assim, esquecer uma palavra, esquecer alguma coisa ali, outra aqui, é normal. Mas e quando começa a preocupar, já liga aquele sinal ali de alerta, né? Preciso de um especialista. A gente deve se preocupar se essa perda é uma perda que tá progredindo, né? Então, se eu percebo que a cada dia eu estou ficando pior da memória, isso é um sinal de preocupação. Outro sinal de alerta importante é a interferência nas suas atividades. Então, poxa, eu comecei a ter dificuldade no meu trabalho, as pessoas estão notando que eu não consigo fazer as atividades que eu fazia antes, ou eu esqueço de pagar contas, ou eu esqueço de compromissos, eu começo a ter uma interferência maior no dia a dia, é um motivo de preocupação. Outro motivo de preocupação é a faixa etária, né? Então, após os 60 anos de idade, na população brasileira, a gente sabe que a gente começa a ter a maior chance das doenças degenerativas associadas a distúrbios de memória. Então, são fatores que devem aumentar a nossa procura de ajuda médica mesmo. E doutora, a gente está falando aí da idade, mas pessoas mais novas também esquecem as coisas, é normal?
podem esquecer, e daí a gente vai pensar muito em distúrbios psiquiátricos, como depressão, ansiedade, déficit de atenção, hiperatividade também, eventualmente que não foi diagnosticado numa faixa etária mais cedo, falta de sono, né? Às vezes a gente pega paciente que vem, eu não consigo, minha memória está muito ruim, eu não consigo ter mais o desempenho que eu tinha antes, mas por algum motivo ou outro, ou porque tem um neném em casa, ou porque está com excesso de trabalho, não está dormindo bem, por exemplo. Então, a privação de sono leva a uma alteração das suas capacidades cognitivas no dia a dia, né? Então, a gente só tem que diferenciar, jovens podem ter distúrbios de memória, mas a gente tem que saber qual é a causa daquele distúrbio. Então, na população jovem, a ocorrência de doenças degenerativas é muito mais infrequente do que na população idosa. Eu até ia perguntar para a senhora, normalmente quando o paciente chega aí no seu consultório, o que a senhora percebe? Normalmente esse problema de memória está relacionado a um estresse, a uma falta de sono, não porque a memória mesmo está prejudicada, né? É outro fator. Exatamente, isso pode acontecer. Então, quando a gente avalia esse paciente, é muito importante o que a gente chama de anamnese. Então, perguntar para ele justamente como é que está o seu humor, como é que está o seu sono, como é que está o seu dia a dia, né? Fazer uma anamnese adequada para procurar identificar fatores que possam estar levando esse prejuízo da capacidade cognitiva. Outra etapa importante na avaliação médica desses pacientes é a confirmação daquela queixa, porque muitas vezes o indivíduo vai ao consultório se queixando que a memória não está boa, e a gente tem como testar a memória, e a gente testa e tem valores normais para a escolaridade daquele indivíduo e para a idade daquele indivíduo. Então a gente fala, olha, realmente você não está com a memória legal, vamos ter que investigar de uma forma. Agora, às vezes, o paciente tem uma queixa que não é traduzida por um problema real. A gente faz exames e fala, não, a sua memória está normal, apesar da queixa. Então, será que não é um estresse? Será que não é um outro tipo de percepção? Será que não é um distúrbio de humor, por exemplo? E por que tudo isso leva a perdas de memória, doutora? O sono, o estresse, o excesso de trabalho, enfim. O que acontece? Por que mexe tanto com a nossa memória? Porque afeta, na verdade, a nossa capacidade de atenção e concentração. Então, eu sempre gosto de explicar assim: imagina que você está aqui me entrevistando, mas nesse momento você está me olhando, mas sua cabeça está lá longe. Você está pensando nos seus problemas, você está pensando o que é que você vai fazer amanhã, você está aí de corpo presente, mas não está conectada com o que eu estou falando, né? Amanhã alguém te pergunta assim: como é que foi a entrevista? O que que ela falou sobre a memória? Você vai falar: poxa, sabe que eu não lembro muita coisa? Mas não é porque você não teve a capacidade de memorizar, é porque você não prestou atenção, você não focou, você não se concentrou nessa atividade agora. O paciente com depressão, com ansiedade, o paciente que tem privação de sono, pacientes que têm alguma distúrbio, por exemplo, de tireoide, eles podem ter uma baixa na atenção. Só que para o indivíduo, vem sempre como uma queixa de memória. Ele não vai falar assim, nossa, eu estava desatento, não me concentrei. Ele vai falar assim, olha, eu não lembro nada do que eu ouvi ontem, ou seja, minha memória está ruim. Então, esse tipo de situação compromete mesmo a nossa capacidade de atenção, e daí a gente fica com uma menor possibilidade de armazenar uma informação que a gente está sendo exposta nesse momento. E doutora, como a gente identifica quando é perda de memória ou apenas um lapso? Como que é? Então, muito da anamnese e dessa investigação que a gente faz com testes apropriados. A gente aplica testes de memória que são apropriados para dizer, olha, realmente, a sua memória, não, apesar de toda a atenção de você estar colaborando comigo com o teste, o seu hipocampo, a sua memória não está funcionando. A gente tem testes que permitem que a gente avalie isso. E como são esses testes, doutora? A gente consegue explicar aqui? Sim, tem testes simples, então tem testes que a gente chama de rastreio, que são testes extremamente simples que o médico consegue fazer em poucos minutos. Testes que você pergunta para o indivíduo qual é a data, que lugar é esse que você está, você fala algumas palavras, o indivíduo repete, depois você pede para ele, depois de um tempo, quais foram as palavras mesmo que eu pedi para você repetir. Então, esse é um teste que se chama mini exame do estado mental, que é amplamente utilizado no mundo todo e que pode nos dar pistas do que está acontecendo. Outros testes que a gente utiliza no dia a dia são testes de memorização, então são testes
de novo, estudados, padronizados, que tem toda uma técnica de aplicação e de interpretação, mas um teste que eu uso bastante é um teste que se chama teste de bateria breve de rastreio cognitivo, lá do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. A gente apresenta para o indivíduo 10 figuras, ele vai memorizar, são apresentadas diversas vezes, e depois a gente pede, depois de um tempo, para o indivíduo evocar espontaneamente quais eram aquelas figuras que eu te mostrei, né? Então, isso é uma medida de memória. Outro teste simples, a gente pede para o indivíduo falar para a gente em 1 minuto todos os nomes de animais, de bichos que ele se lembrar. Isso é um teste que é bastante simples, demora 1 minuto e traz uma informação para a gente bem dessa rede de neurônios aqui da região frontal do cérebro, que é muito responsável por atenção, por planejamento. Então, tem testes simples. Às vezes, a gente não é capaz de tirar uma conclusão com teste simples, e a gente vai, então, aprofundar para o que a gente chama de avaliação neuropsicológica. Essa avaliação é feita por um especialista, que é o neuropsicólogo, e que ele tem a capacidade de melhorar muito a avaliação desses domínios cognitivos. Daí são diversos testes apropriados, uma avaliação que demora, geralmente algumas horas, e que vai, então, aprofundar a avaliação de vários domínios cognitivos, como atenção, linguagem, capacidade visoespacial, memória, função executiva, diversos domínios cognitivos. E esse é um problema que atinge mulheres e homens. Sim, se a gente lembrar que a principal doença neurológica associada à falta de memória é a doença de Alzheimer, que é uma doença degenerativa que compromete idosos no nosso país a partir dos 60 anos, porque a gente ainda tem uma população de baixa escolaridade, né? A doença de Alzheimer, ela é uma doença mais frequente em mulheres, mas também acontece em homens, né, sem nenhum, com bastante frequência também, mas é uma doença que é um pouco mais ela é um pouco mais prevalente em mulheres. E doutora, a gente está falando aí de adultos, mas e criança também pode ser prejudicada pela falta de memória? Também pode ter problemas? Criança, a gente tem que pensar mais no diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é mais comum nas crianças, né? Que é a principal causa, então, de queixa e de falta de atenção. Memória é mais difícil, né? Mas, e também dislexia, que pode trazer algum prejuízo na escola, por exemplo. E doutora, como que a gente faz para armazenar na nossa memória? Como que funciona? Como que a gente consegue armazenar mais? Então, a gente tem que sempre, por exemplo, estudar, né? Vamos estudar para a prova, né? Ou preciso memorizar uma informação muito importante. Primeiro, você tem que estar num ambiente tranquilo, sem estímulos externos, né? Concentrado naquela atividade. Algumas pessoas têm facilidades maiores ou menores com memória, né? Você pode utilizar, por exemplo, para um estudo especificamente, além de ler o conteúdo que você está estudando, você pode fazer anotações, você ajuda o seu cérebro a memorizar com mais facilidade, por exemplo. Outra coisa, você ser exposto várias vezes a tal informação. Então, é difícil você ler um texto e memorizar tudo daquele texto numa primeira vez. Ao passo que, se você é exposto várias vezes, você lê aquele texto mais de uma vez, você faz anotações sobre aquele texto, a sua capacidade de memorizar vai certamente estar melhor. E tem gente, doutora, uma curiosidade agora, que fica tentando lembrar, forçando a memória. Ah, mas eu lembrava, eu tô aqui na ponta da língua essa palavra, esse fato. É ruim ficar forçando a memória desse jeito? É bom ficar forçando a memória, é bom tentar se lembrar, tentar reativar aquele circuito neuronal que traz aquela informação para você. Não é ruim. A única situação que eu oriento os pacientes que isso é ruim é quando o paciente tem, por exemplo, uma doença de Alzheimer. Daí esse acesso, o paciente não consegue, não é porque ele está prejudicado, porque está doente esse acesso a essa informação. Então, muitas vezes eu falo para o familiar, olha, não fica testando o seu familiar que tem doença de Alzheimer. Quando ele diz que ele não está lembrando, ele realmente não está. Então, ajude, porque às vezes isso traz desconforto para o paciente. Agora, uma pessoa normal, a gente, está na ponta da língua, como é que foi mesmo aquele dia, nome daquela pessoa? Sim, force-se a lembrar que uma hora a informação vem. A senhora está falando muito do Alzheimer, né? Esse não tem cura, essa doença, né? Afeta a Não tem memória, mas não cura. tem como.
Não tem cura, é uma doença degenerativa, nenhuma das doenças degenerativas que a gente conhece, doença de Alzheimer, doença de Parkinson, tem uma doença que chama esclerose lateral amiotrófica, todas as doenças degenerativas, o que que significa isso? Existe uma falar que é uma doença degenerativa, existe uma alteração de proteínas no cérebro que levam à morte neuronal. E essas doenças a gente não tem a cura para nenhuma delas. E a memória, a gente está falando, o Alzheimer é causado aí pela memória e outras doenças também podem atingir a nossa memória. A gente falou de estresse, de falta de sono, mas doença, assim, pode afetar Sim, também? sim, tem uma doença infecciosa que chama encefalite herpética, que é uma doença que não é tão comum, por exemplo, mas das doenças infecciosas, é uma das encefalites, é uma das mais comuns, né? E tem uma destruição ampla da região do cérebro da memória, do tal do hipocampo, né? Então é uma doença infecciosa, uma encefalite, que existe uma destruição dessas regiões e o paciente fica com uma dificuldade de memória que se instala rapidamente e muitas vezes fica como sequela mesmo. Outra coisa é a Covid, né? Você deve ter ouvido falar que muitas pessoas que tiveram Covid se queixam de piora cognitiva pós-Covid. Isso é verdade, a gente ainda não tem uma explicação. A maioria dos estudos não mostra o SARS-CoV-2, o coronavírus no cérebro de indivíduos na hora que ele está com Covid, do que o paciente está com Covid. Tem outros trabalhos que acharam SARS-CoV no neurônio de alguns indivíduos que tiveram Covid, mas a gente ainda não tem certeza qual o mecanismo envolvido na manifestação de declínio cognitivo associada à Covid, mas isso existe. Falando de Covid, também não dá para saber se essas pessoas que estão tendo aí perdas de memória vai voltar ao normal? O que a gente tem visto no dia a dia é que sim, que tem uma melhora, na maioria das vezes completa, sim, com o passar do tempo. Mas a gente não tem estudos robustos para falar, olha, realmente a chance de melhorar é tantos por cento, ainda não existe, mas o que a gente vê no dia a dia é que as pessoas melhoram, sim. E tem medicamento que também pode atingir a memória? Estou tratando uma coisa, mas aí a memória acaba sendo afetada? Excelente pergunta, muitos medicamentos, né? Primeiro, tarja preta, que tem ampla utilização no país, apesar de ser uma medicação que deveria ser de acesso restrito, a gente sabe que tem muitas pessoas que conseguem comprar, sei lá como, e usam de uma forma abusiva esse tipo de medicação. Medicação tarja preta, que são os benzodiazepínicos, são péssimas para a memória. Existem medicações que a gente fala que tem efeito anticolinérgico, e esse efeito é um efeito que atrapalha muito a memória. Então, existem algumas classes de antidepressivo, existem medicações que são usadas para o tratamento de diversas doenças, existem antibióticos que têm alteração, efeito anticolinérgico. Então, quando o médico está avaliando um paciente com problema de memória, uma parte importante da investigação é essa. Que remédios você está tomando? E existem medicações que sim, que interferem com a memória, sim. Falando em medicamento, tem remédio para memória? Ah, eu quero ter uma memória melhor. Tem algum remédio para tomar? Não, assim não, eu quero ter uma memória melhor, não. A gente tem que saber por que que sua memória não está tão boa? Porque você está deprimido, então a gente vai te tratar com antidepressivos apropriados. Eu falei que alguns antidepressivos dão problema de memória, é verdade, mas não todos, a maioria não dá, a gente vai escolher um tratamento adequado para você, né? Se você não é doença de Alzheimer, nós temos alguns remédios para tratar a doença de Alzheimer. Não tem cura, mas tem medicações que a gente pode dar para o paciente para que ele tenha uma evolução mais lenta da doença. Mas assim, eu acho que minha memória está ruim, quero tomar um remédio? Não, não existe. O ideal também é ajustar a rotina, doutora, saber o que eu estou fazendo durante aquele dia para poder lembrar das coisas. A senhora falou aí anotação, um ambiente mais tranquilo quando for estudar, por Sim, exemplo. organização, né? Organização das suas atividades, padronizar uma rotina, né? E existem algumas coisas que a gente sabe que vão melhorar a memória no curto prazo e também no longo prazo. Atividade física aeróbica, né? Que é muito importante. Controlar fatores de risco cerebrovasculares. Então, se o indivíduo tem diabetes, se tem pressão alta, se tem colesterol alto, tudo isso tem que ser muito bem cuidado ao longo da vida do indivíduo. A questão do sono, né? Outra coisa que a gente sabe, manter-se socialmente ativo. Então, por exemplo, o confinamento associado à pandemia foi um fator que piorou muitas vezes, piorou o humor, piorou a sociabilização, especialmente de idosos, e isso influencia na capacidade de memória. Então, manter-se socialmente ativo é importante também. E doutora, às vezes a pessoa está ali tentando lembrar, lembrar, lembrar e acaba ficando nervosa.
calma também? Calma, respira uma hora, aquela informação volta para a memória. Ah, sim, sim, se a pessoa começa a ficar muito nervosa, ela começa a atrapalhar mesmo, aí ela não vai conseguir lembrar, sim. Doutora, então, de uma maneira geral, para a gente encerrar sua participação aqui, porque infelizmente o nosso tempo é curto, qual dica, qual orientação que a senhora dá para quem está assistindo a gente nesse momento e fica, ai, minha memória é péssima, não consigo lembrar de nada? Então, a principal dica, né, ou as principais dicas são: cuide bem do seu cérebro. Primeiro, identifique se você tem algum distúrbio de humor, como eu falei, né, se existe uma interferência no seu dia a dia, procure ajuda médica. Agora não, eu estou preocupada, Jerusa, eu quero saber o que eu posso fazer para eu melhorar minha memória e para eu não ter doença de Alzheimer no futuro. Então, cuide do seu cérebro. O que é cuidar do cérebro? Faça atividade física aeróbica regular, faça atividade mental. Se você está uma pessoa que está sedentária do ponto de vista mental, não tem, só tem assistido televisão, não tem feito muita coisa, né? Vai estudar, vai fazer um idioma, vai aprender a tocar um instrumento, traga um desafio para o seu cérebro. A gente sabe que o aprendizado ele é muito importante para a gente aumentar a conexão entre os neurônios. Isso vai ser importante para o futuro. Cuide de doenças crônicas. Se você tem pressão alta, se você tem diabetes, se colesterol é alto, se você tem problema na tireoide, consulte seu médico, cuide de doenças crônicas. Mantenha-se socialmente ativo, não deixe de encontrar as pessoas, de conversar com as pessoas. É claro que a gente está num momento de pandemia, a gente não consegue encontrar presencialmente as pessoas, mas encontre virtualmente. Não deixe de se relacionar, não vire uma pessoa reclusa em casa, né? Quer dizer, ligue para as pessoas, converse com os amigos, mantenha-se socialmente ativo. Quando for possível, volte a frequentar atividades sociais. Isso é importante para o cérebro. Cuide do seu sono, né? O sono tem que ser reparador. Não importa muito horas de sono, importa a qualidade de sono. Claro que algumas vezes você dorme horas insuficientes, mas assim, pense em dormir num ambiente tranquilo, dormir todo dia no mesmo horário, cuidar do sono, né? Evite estresse, se isso for possível. Muitas vezes isso não é possível, a depender, né, da situação que a pessoa está, mas evite pelo menos estresse desnecessário, que certamente eles vão atrapalhar a saúde do seu cérebro. Doutora, mais uma vez, muito obrigada, viu, por participar com a gente. Tenho certeza que ajudou bastante aí nesse problema de memória. Obrigada pelo convite. Bom, e a gente continua falando sobre esse tema no próximo bloco. Como a doutora disse, ela deu algumas dicas aí e a gente vai dar mais orientações para você ter uma boa memória. A gente sabe que fazer ginástica para o corpo é essencial, mas e ginástica para o cérebro? Já ouviu falar? Eu te explico já já. Saúde é vida de volta para ajudar você a lembrar das coisas. Tá com problema de memória? Então presta atenção agora no que a gente vai falar. Já ouviu aí em ginástica para o cérebro? Pois é, quem vai explicar, quem vai dar as dicas, quem vai ensinar a fazer exercício aqui para a memória é o Marco Maranhão, especialista em ginástica do cérebro e estimulação cognitiva. Marco, obrigada, viu, por aceitar participar aqui do programa e a dar essas dicas para a gente. Obrigado a você, Viviane. É muito importante isso e faço com o maior prazer do mundo. Marco, eu falei aí ginástica para o cérebro. Como assim? A gente sabe como é ginástica para o corpo e que é essencial. E o cérebro, como a gente trabalha? Me conta. O corpo já ficou bem estabelecido, né? Que a gente precisa trabalhar e exercitar, mas o cérebro ele também precisa ser mantido em forma, ativo. Então, assim como o corpo, que a gente vai tirar ele da zona de conforto, a gente vai estimular com exercícios, com a mente a gente precisa fazer a mesma coisa. Afinal, tudo aquilo que a gente não usa, a gente acaba perdendo. Tá? Então, na ginástica para o cérebro, a gente vai ofertar novidades, variedades para o nosso cérebro, e assim ele consegue ir se desenvolvendo. E como que vocês fazem isso? Como
dar algo novo para o cérebro? Como trabalhar ele? Porque o que a gente vê, até ia te perguntar também, hoje em dia a gente está muito no celular, na internet, na frente da televisão, e na verdade não são exercícios para o cérebro, né? Acaba acostumando ele mal, é isso? Isso. Aliás, a rotina é um dos maiores venenos para o cérebro, tá? Então, é muito comum, às vezes, as pessoas se aposentam, ficam um pouco mais quietas em casa, sem tantas novidades no dia a dia, e isso é perigoso. É nessa fase que a gente sente até mais vezes algum declínio cognitivo. Então, o que a gente precisa fazer? Aprender coisas novas, ter uma interação social que vai permitir com que a gente se conecte com novas ideias e fazer mesmo exercícios específicos que vão forçar a sua memória, a concentração, o raciocínio. Você citou muito bem, a gente usa muita tecnologia. E não sei se você já percebeu, mas a gente tem delegado para a tecnologia lembrar das nossas coisas. Então, a gente anota horário de reunião, anota número de telefone, anota a lista de supermercado e não usa mais o nosso cérebro para lembrar das coisas. Quando a gente precisa fazer esse resgate, a gente não está mais acostumado. E aí, como fazer isso? Quais exercícios para o nosso cérebro? Então, algumas dicas a gente, primeiro, tentar não terceirizar tudo que a gente vai fazer para essa tecnologia. Tá? Então, vou no supermercado, anota a lista? Claro que anota para não perder viagem. Mas tenta fazer as compras sem utilizar essa lista. E aí, no final, você só vai pegar ela para conferir se faltou alguma coisa ou não. Número de telefones também, vamos tentar discar o telefone das pessoas sem precisar puxar na lista de contato. Outra forma diferente são jogos, utilizar de jogos no nosso dia a dia que vão estimular a gente pensar, criar situações novas ou novos aprendizados. Você falou em jogo, tem muito joguinho no celular. São esses jogos ou tem aí jogo específico para ajudar na nossa memória? O jogo no celular, até certo ponto, tem uma benesse, tá? Porque também muitas vezes no começo a gente pensa, a gente está aprendendo, isso estimula sim. Só que no jogo do celular, chega uma hora que a gente joga sem nem pensar muito, a gente joga por jogar. É importante a gente se desafiar. Então, por exemplo, aqui na nossa escola, a gente vai usar os jogos e vai estimular você a ser melhor nesse jogo a todo momento. A gente vai ter vários jogos diversos. A diversidade também é importante. Lembra que eu comentei da rotina? A gente cai na rotina de jogar sempre o mesmo jogo, a curva de aprendizado acaba diminuindo um pouco. Então, aqui a gente tem vários jogos justamente por causa disso. Cada dia é uma coisa diferente, cada dia é uma novidade. Isso que é fundamental para o nosso desenvolvimento cognitivo. A gente está falando aí em joguinho. Caça-palavra ajuda? Palavra Ajuda. cruzada? Isso. Todos esses jogos que a gente ouve falar há tempos que ajudam, realmente eles são importantes sim. Mas a gente não pode cair nessa armadilha de jogar sempre os mesmos jogos, com as mesmas dificuldades. Não sei se você já viu, certas pessoas fazem tanta palavra cruzada que às vezes pega um jogo em 1 minuto e acaba tudo. Quando você chega nessa fase, o jogo não está fazendo mais efeito para te desafiar. Você tem que continuar aumentando o nível de desafio. É igual na academia. Você começa com peso, você não pode ficar a vida toda com esse peso. Você precisa ir cada vez mais aumentando o seu desafio. Marco, hoje em dia a gente tem uma rotina e bastante corrida, né? Essa rotina também prejudica a nossa memória? Bastante, tá? São vários fatores que prejudicam. Então, o estresse que a gente vive hoje em dia não faz bem para a memória. A gente preza muito a multitarefa, mas não é bom ser multitarefa. Aliás, a gente não foi programado para ser assim.
Então, quando a gente começa a fazer várias atividades ao mesmo tempo, é um sinal de alerta aí que pode ser que você esteja perdendo muita coisa. Outra coisa fundamental é o sono. Durante o sono, o cérebro se reconstrói e é nesse momento que a gente armazena memórias de longo prazo. Então, quando a gente passa a não dormir tão bem, a gente tende a esquecer muito mais as coisas. Você falou aí, o sono ajuda a gente a armazenar. Aprender de outras formas também ajuda a gente a ter uma memória melhor, a guardar mais as coisas. Muita gente fala as sensações, algo que promove ali sentimento também, talvez um cheiro. Tudo isso ajuda a armazenar melhor. Sem dúvidas. O quanto maior o nosso nível de interação com o que a gente quer memorizar, é melhor. Então, por exemplo, se eu pegar dia do nascimento do filho, às vezes faz 60 anos que o filho nasceu e a pessoa não esquece. Por quê? É uma alta carga emocional associada com essa informação. Você vai revisitar elas várias vezes, a gente lembra. Então, a memória é muito consolidada. Por outro lado, a gente às vezes acabou de ler uma reportagem ou assistiu a uma reportagem e momentos depois parece que deu branco, esqueceu tudo. Porque o seu nível de interação com essa informação não foi legal. Ou faltou atenção, ou você viu, mas não conseguiu relacionar com outros aspectos do seu dia a dia. Então, isso tudo é importante. E é baseado nisso, inclusive, que vem as técnicas de memorização. Então, a gente associar um significado a outros mais amplos, a gente contextualizar a informação, isso tudo é bem importante. Vou até te perguntar, hoje em dia existe, as pessoas reclamam da memória, mas quando vai ver ela não está concentrada naquilo que ela está fazendo, porque está fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, como você disse, né, multitarefa, não está com a atenção suficiente, está aqui, mas está pensando lá. Isso também afeta a memória? Sim, a gente só consegue prestar de fato atenção em uma coisa por vez. Tá? A gente não, quando a gente é multitarefa, que a gente fala, ou alguma coisa a gente não está prestando muita atenção, ou a gente está picotando nossa atenção muitas vezes. Tá? 10 segundos aqui, 5 segundos lá, por aí vai. Mas a atenção é fundamental para a gente memorizar. Então, quando a gente for estudar algum assunto, é muito importante você conseguir manter o foco estritamente naquilo que a gente está fazendo. Tá? É aí que a gente vai conseguir absorver a informação. Se a gente começar a estudar vendo TV e fazendo outras coisas, a gente não vai ter um bom aproveitamento. Marco, quando a pessoa chega aí, ai, não estou lembrando de nada, qual que é a primeira orientação que você dá? Como que começa a trabalhar essa pessoa? São vários fatores, tá, que influenciam. Então, eu gosto de conversar com essa pessoa em vários aspectos. Então, tem a questão do sono, tem a questão emocional, né, quando a gente está mais estressado, é mais complicado. Mas tem um fator que é comum a boa parte das pessoas, que é a gente atinge o nosso ápice cognitivo aos 30 anos de idade. Após isso, a gente tem uma tendência natural de ir piorando um pouco. Memória, concentração, raciocínio, tudo isso. Tá? Então, eu dou atenção a esses aspectos externos que eu falei, de dormir, de estresse, mas é fundamental começar a exercitar essas habilidades, a usar elas, para a gente, ao invés de ter esse declínio a partir dos 30 anos, a gente conseguir ter uma melhora nessas habilidades. E como ter atenção, concentração? Qual a principal dica que você dá? Para quem ali não consegue parar um minuto, aquela pessoa é agitada, está fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, mas ela precisa começar a focar nas coisas. Como conseguir focar nas coisas? É treino, tá? O nosso cérebro ele tem uma habilidade que chama neuroplasticidade, que é a capacidade de se moldar conforme os estímulos que a gente oferece. Então, por exemplo, se eu tenho uma rotina que eu fico nas mídias sociais, vejo vários vídeos de 1, 2 minutos a todo instante, o que o nosso cérebro vai começar a fazer?
focar em coisas apenas por 1 ou 2 minutos. Tá? A partir do momento que eu começo a estimular ele a ficar 5, depois 10, depois 15 minutos focado numa atividade, ele vai se adaptando a essa nova realidade, você vai conseguir fazer essa atividade por mais tempo concentrado. Mas isso é através de um treino e, de preferência, treinando com uma atividade prazerosa. Então, por isso que aqui a gente usa muitos jogos, dinâmicas, alguns desafios lúdicos, coisas que você vai fazer com prazer, não vai ser algo maçante que vai te forçar a ficar... Não, é uma atividade prazerosa, gostosa, isso que ao mesmo tempo vai te incentivar a manter esse foco por mais tempo. Isso que é a neuróbica, é isso? Esse é o nome? Então, neuróbica é a mistura de neurônio com aeróbica. Tá? A neuróbica é você pegar uma atividade que você faria sem pensar muito, faria meio que no piloto automático, e você vai alterar um pouco essa atividade para ter que pensar para fazer essa atividade. Tá? Então, por exemplo, escrever com a mão dominante é uma atividade. A gente não está acostumado a escrever quem é destro com a mão esquerda. E só de pegar a caneta você já vai ter que pensar. Quer um outro exemplo que eu gosto muito? Pode falar. Você gosta de comer? Quem não gosta, né? Quem não gosta? Quando você for comer fora, ou uma comida que outra pessoa cozinhou, tente identificar quais ingredientes que a pessoa usou no preparo. Quais aromas estão presentes, quais sabores. Você vai ter que prestar atenção no que você está comendo. E só de fazer isso você vai estimular seu olfato, seu paladar, outras áreas do cérebro que a gente não está acostumado. Então, isso também é exercitar o cérebro. Mudar o caminho também ajuda? Sem usar o GPS? Também. O GPS é outra coisa que a gente demandou para a tecnologia, algo que a gente fazia por conta própria. Né? Então, a gente nem sabe muitas vezes os caminhos que a gente faz. Então, primeiro, tentar não usar o GPS já é uma ajuda. E quando você muda o caminho, é outra coisa que é muito importante. Esse é um exemplo que eu gosto também de dar de neuróbica. Às vezes a gente faz tanto caminho que faz para o trabalho, que às vezes a gente nem está indo para o trabalho, está distraindo e vê, fala, nossa, virei aqui, estou indo para o trabalho. Não, mas eu não estou indo trabalhar hoje. Então, é outra coisa, assim, muito importante. E é importante trabalhar nosso cérebro desde pequeno? Sim, principalmente, tá? Quanto antes começar, melhor é. Então, até os 6 anos de idade, o nosso cérebro está em formação. Então, tudo que eu fizer, o efeito é muito mais fácil. A gente continua nessa ascensão cognitiva até os cerca de 20, 30 anos, então é uma boa época. Depois dos 30 anos não faz efeito? Faz também, é igualmente importante você continuar estimulando, tá? Mas a velocidade de adaptação do seu cérebro vai ser um pouco mais lenta, porém sim positiva. Mas, inclusive, a OMS sugere que você mantenha o cérebro estimulado por toda a sua vida. Eu até ia te perguntar aí, quando a gente começa a fazer ginástica para o corpo, o resultado não é assim, né, de um dia para o outro. Para o cérebro também é assim? Tem que ter paciência, tem que exercitar com frequência? Também é assim, é algo um passo de cada vez, tá? Cada dia você vai subindo um degrauzinho. Tem uma coisa muito importante nisso tudo, é que a gente tem um limite diário que a gente consegue melhorar o desempenho cognitivo. Isso quer dizer que cada dia que a gente deixa de estimular, é um dia que a gente não consegue recuperar. Então, quanto antes a gente começar a treinar o cérebro e com mais consistência, melhor vai ser para o nosso desenvolvimento. A gente está falando aí de treino para o cérebro. Para o corpo, a gente também precisa dar aquele descanso. E para o cérebro, ele também tem que descansar? Tem que sim, tá? Mas é um descanso diferente. Você já fez, já teve aquele dia que a gente ficou estudando tanto o mesmo assunto que a gente fica cansado, parece que nosso cérebro está pesado. O que a gente vai fazer? Uma atividade que vai usar outras regiões do nosso cérebro.
que o nosso cérebro cansa, mas é uma região por vez. Então, se eu fiz uma atividade que requer muito raciocínio lógico, vamos fazer uma atividade mais criativa, cantar uma música, pintar, fazer uma atividade de interação social, mudar o nosso foco, tá? Usar outras regiões do nosso cérebro. E tem alguma dica também quando a palavra está ali, ó, na ponta da língua, a pessoa está tentando lembrar e não consegue? Tem alguma dica para ajudar nesse momento? É um momento embaraçoso, né? A gente quer falar e parece que deu branco e... Bom, primeiro, para diminuir as chances disso acontecer, é mantendo o cérebro ativo, tá? É fazendo exercício, é treinando. Naquele momento que dá o branco, é mais complicado a gente fazer alguma coisa muito inovadora. Então, minha dica é tentar descrever o que você está pensando para outra pessoa te ajudar na hora. A gente vai ficando mais nervoso, né? Ah, deu branco, e aí fica ansioso. A ansiedade só vai piorar nisso tudo. Então, é tentar levar com bom humor e pedir ajuda da pessoa com que você está se comunicando. E Marco, tem uma explicação? Eu estou nesse momento aí, ai, não consigo lembrar, depois eu te falo. Eu vou lembrar no dia seguinte, ou eu vou lembrar à noite, na hora que eu estou tomando banho. Por que a gente lembra depois? De repente vem aquele estalo. Ah, lembrei o que eu queria dizer. Por causa que a gente fica muito nervoso na hora que dá o branco, tá? Às vezes o caminho até chegar à palavra, né? O caminho neural até chegar à palavra não conseguiu se concretizar. E aí a gente vai ficando mais ansioso com aquilo. E aí dá um bloqueio total. Mas tarde, depois que a gente está tomando banho, ou no outro dia, a gente está mais relaxado e aí a gente consegue lembrar. A informação não foi perdida, a gente só não conseguiu acessar essa informação. Então é como se tivesse registrado, mas a gente não conseguiu fazer esse caminho. E Marco, qual dica, orientação que você dá para quem está assistindo a gente nesse momento e está aí com dificuldade para lembrar das coisas? São várias coisas, tá? Manter o sono em dia, tá? O sono é fundamental para o cérebro, é um momento muito importante. 2, tentar desestressar, então fazer atividades mais prazerosas, ter um momento para si mesmo, né? Tem muita gente que corre tanto para os outros e acaba não se cuidando. 3, tentar parar com alguns vícios ruins para o cérebro, como bebidas alcoólicas e fumar. 4, manter atividades físicas regulares. Atividade física é muito importante para a saúde do corpo, mas para a saúde mental. Aliás, o corpo e a mente não são entidades separadas, né? São tudo parte da mesma coisa. E por último, manter o cérebro ativo, exercitar o cérebro, todo momento se desafiar, porque o que a gente não usa, a gente vai piorando. Marco, muito obrigada por participar aqui do Saúde é Vida. Tenho certeza que foi aí um programa muito rico de informação e que ajudou muita gente. Obrigado você pelo espaço. É sempre um prazer divulgar essas informações, né? O exercício para o cérebro ainda não é muito conhecido e faz parte do nosso trabalho mostrar a importância dessa prática para toda a população. Marco, então mais uma vez, muito obrigada aí por falar com a gente. A você de casa também, muito obrigada pela companhia e audiência. E antes de encerrar, eu quero te lembrar, hein? Não vai esquecer de acessar as nossas redes sociais. A TV Câmara tá lá no Instagram, no Facebook e também no YouTube. E lembrou aí de alguma sugestão, de algum tema que queira que a gente fale aqui na TV? É só mandar sua sugestão, seu tema para esse número que aparece no seu vídeo, que a gente vai atrás de um especialista, como a gente fez aqui com o Marco, para tirar todas as suas dúvidas. Eu te espero no próximo Saúde é Vida. Se cuida. Até lá. Tchau.